Por que meu marido não me dá carinho? Por que meu marido é um homem frio? Porque a gente está preocupada tanto com a postura deles que a gente às vezes se esquece de nos preparar para o relacionamento. E existe aí diferença entre a energia feminina e masculina. E é preciso a gente resgatar a nossa essência, o nosso feminino, porque senão a gente fica aí sobrecarregada. É pesado a gente ter que fazer tarefa de duas pessoas. É por isso que a gente precisa entender e conhecer que a gente tem a nossa essência. Existe a essência do feminino e o homem, ele tem a essência do masculino. Mas dentro de nós temos as duas energias. Qual delas você está usando mais? Será que você está usando a sua essência? Aquilo que você nasceu para ser? Ou você está aí usando de outra energia, se sobrecarregando? A gente precisa entender que existem essas duas energias. Se eu fico tentando entender o homem com a minha cabeça de mulher, eu não vou conseguir compreender. Eu não vou conseguir fazer com que ele reaja da forma que eu quero. Eu quero que ele seja mais carinhoso comigo, Silvana. Ele não quer saber de carinho, ele não me trata tão bem assim, ele é grosseiro. Existe um passo a passo para que isso aconteça. Mas isso começa com você. Primeiro você precisa se entender. Primeiro você precisa entender por que você está vivendo isso. Então, eu vou falar aqui 3 principais diferenças que existem entre a energia feminina e a energia masculina. A primeira diferença é o resultado. O homem, ele está focado no resultado. Quando ele pega uma atividade para fazer, ele está focado no final, no resultado daquilo. Já a mulher não, ela curte a jornada. E quando a gente não entende isso, a gente acaba discutindo, acaba brigando, porque você quer que seu marido entenda você e você também não consegue compreendê-lo. Imagine uma viagem. A gente vai combinar aqui que a gente vai fazer uma viagem, vamos para outra cidade e você vai apreciar essa jornada, você vai olhar a árvore no meio do caminho, você vai olhar a cidade que está passando e muitas das vezes seu marido está focado em chegar lá no destino. É mais ou menos assim a vida. O homem, ele está no foco do resultado, do que vai acontecer no fim, enquanto a gente está apreciando essa jornada. Se você vai ao shopping com o seu marido, ele está focado, ele tem que comprar tal coisa, então ele vai entrar e vai comprar. Você não, quando você pisou no shopping, você vai querer olhar as coisas, você vai querer curtir as coisas, você vai querer olhar a vitrine, por mais que você não compre nada, mas você está ali aproveitando aquela jornada, curtindo os momentos. E é necessário ter o equilíbrio das duas energias, porque senão a gente também ia ficar só ali focado na jornada. E se fosse só homem, só com esse objetivo final, imagina, ninguém ia apreciar as coisas que tem ao longo. Então precisa da energia de cada um, para que um ajude o outro a ter esse equilíbrio. E quando a mulher, ela assume o papel do homem e ela fica ali muito focada só no resultado e ela fica agindo como o homem precisaria agir, a gente perde esse nosso feminino. A gente deixa de ser quem a gente veio ser. E precisa entender isso porque muitos relacionamentos hoje estão acabando por conta disso. Porque a gente não assume o nosso papel, porque a gente foi educado, houve uma geração, uma última geração em que educou a mulher para ser independente, para ser uma mulher que não precisa do homem. Só que aí foi confundido as coisas. A mulher, ela está assumindo papéis que não é dela. Não tem problema nenhum você ser independente, mas quando você faz aí o papel do homem, fica pesado para você. Ah, Silvana, mas eu é que assumo os compromissos da casa, eu é que cuido de tudo, eu sou uma mulher que resolvo tudo. E aí você não deixa o seu marido sentir que você precisa dele. E a energia masculina, ela tem essa coisa da proteção. O homem precisa sentir que ele é o responsável, que ele é o protetor.
E na Bíblia já está escrito, o homem é a cabeça e a mulher é o corpo. Não significa que a gente tem que... Essa submissão que Deus fala, não significa baixar a cabeça e fazer tudo o que o homem quer. E por interpretar isso de forma errada, muitas mulheres, né, se revoltaram. Como assim ser submissa? A mulher não tem que ser submissa. Mas não é ser aquela mulher submissa que tinha no passado, onde só o homem dava regras, a mulher não tinha voz. Ainda tem muitos lugares onde a mulher não tem voz. Não é essa mulher que eu estou dizendo. Mas é você deixar o homem ser homem. Por mais que você seja independente, você tem que mostrar para ele que você precisa dele. E não mostrar essa sua independência, eu sou uma mulher que não preciso de homem. Coisas simples até, como por exemplo, queimou uma lâmpada. Você poderia muito bem trocar. Mas que tal pedir para o seu marido, mostrar para ele que você precisa dele? Isso faz bem para a energia do homem. Então, a gente tem que usar da forma correta dessas energias, da forma correta do que a gente veio ser. E quando a gente assume papéis diferentes, isso vai gerar brigas sim, porque a gente não entende essa diferença. E aí, quanto mais diminuído esse homem fica, mais vocês vão ficar distantes. E aí você vai perdendo, a gente vai ficando fria, a gente vai ficando ali tão independente, tão focada nas coisas, que a gente vai perdendo a sensibilidade da mulher, o carinho, essa doçura que só a mulher tem. E a gente tem coisas em nossas vidas que são muito especiais. O poder ser mãe, o poder feminino, o poder da influência. A gente influencia o homem de forma que nem ele percebe. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter sabedoria. Eu tenho que agir da forma correta. E se eu ficar ali achando que eu sou o homem da casa, que eu posso mandar, que eu não preciso dele, que eu posso fazer tudo, se eu não compartilho a vida com ele, se eu nunca peço a opinião dele, porque eu não preciso, isso não é unidade. Vocês não vão estar em conexão, unidos. Você precisa deixar que o outro se sinta aí importante. Eu falei aqui das 4 necessidades do ser humano e uma delas é o pertencimento. Eu preciso sentir que eu pertenço àquela família. Muitas das vezes, quantos homens chegam em casa e ele não se sente incluído na família? Porque você está fazendo as suas coisas ou você mesmo pode sentir isso. Meu marido chega em casa e só fica no celular, que hoje é uma das maiores reclamações. Meu marido fica vendo futebol. E aí você não sente incluída. Isso é família? A gente está compartilhando aqui essa unidade? Isso é casamento? Mas será que você está dando essa oportunidade dele ser homem? Dele usar a energia dele? Você mostra para ele a fragilidade que você tem e de que você precisa dele? Gente, isso é tão sério. Assim, talvez você possa estar me ouvindo falar e tá pensando assim, mas isso é básico, Silvana. Isso aí tá, um homem é diferente da mulher, ok, tá tudo bem. E daí? Acontece que eu já vi situações onde o homem foi infiel. Quantas pessoas ficam aí questionando a infidelidade, né? Mas quem ama não trai. Por que o homem foi infiel? Por que ele fez isso comigo? Você sabia que até isso pode gerar uma infidelidade? Houve uma infidelidade, um caso onde o homem foi infiel e as pessoas acham que assim, eu vou perdoar essa infidelidade, então eu não preciso conversar disso. Eu vou te perdoar, a gente não toca mais nesse assunto e aí a gente vai recomeçar. Isso é um grande erro. Isso, quem aconselha dessa forma, tá errado. Quem aconselha dessa forma, tá totalmente errado. Por isso que a gente tem que ter cuidado onde a gente vai pedir as nossas informações, onde a gente vai pedir ajuda. Porque você vai, eu perdoei, vocês não conversam sobre isso. E sabe o que vai acontecer?
Vocês não vão resolver o que levou a essa infidelidade. Eu não posso fingir que nada aconteceu. Perdoar é diferente de apagar o erro, de esquecer. Quando eu perdoo, não significa que eu esqueci. Eu perdoei porque eu decidi tirar essa mágoa de mim. Eu perdoei porque perdão é sinônimo de amor, é uma decisão. Mas não significa que vocês não precisam conversar sobre isso e resolver. E aí, esse casal, que houve esse caso de infidelidade, e ali numa terapia, numa ajuda, perguntou, foi investigar o que aconteceu, o que estava acontecendo nesse relacionamento. E aí foi quando se chegou ao ponto em que o homem disse: a fulana do meu trabalho estava muito carente, estava se sentindo frágil, ela estava passando por dificuldade e ela precisava de ajuda. E com isso eu comecei a ajudá-la. Eu comecei a dar atenção, eu comecei a ouvi-la, eu comecei a ajudá-la porque ela estava precisando de ajuda. E aí a mulher dele era muito independente e ela disse: mas eu também precisava da sua ajuda. Eu estava lá criando filho, não sei o que, mas ele falou assim, mas não demonstrava. Você era tão independente, resolvia tudo tão fácil, que não parecia que você precisava de mim. Entende que o homem, ele tem essa energia de ser protetor, de querer ajudar, de proteger a mulher.